Galerinha, boa noite, boa noite, boa noite. Então, estamos aqui com os alunos aqui do segundo F do Padre Anchieta. Estamos aqui começando uma aula. A gente vai falar um pouco sobre o Brasil e a economia global, os mercados internacionais. Como a gente não está na sala de aula, né? A gente não tem aquelas conversas, a gente não tem aqueles barulhos, mas a gente pode fazer um pouco de barulho aqui agora, né? A gente podia pegar e fazer um pouco de barulho aí. A galera podia fazer um pouco de barulho aí. Vamos lá, vamos fazer um pouco de barulho aí no bagulho. Salve, salve, meus manos. E aí, doido? O povo é tudo maluco. Esses meus alunos é tudo doido, rapaz. Palmeiras tem mundial não, hein, rapaziada? Aprende com o professor, hein? Bom, vamos lá. Então agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou partilhar a minha tela, a gente vai ver uns PowerPoint, e no decorrer da aula, conforme for tendo a aula, se tiver alguma dúvida, vocês abram o microfone de vocês, façam a pergunta de vocês, tá? Se souber de alguma coisa também, pode pegar e compartilhar com a galera. O interessante disso tudo aqui é a gente pegar e aprender, tá? Nesse momento agora de pandemia, que forçou a gente, e não só a gente, mas também todo mundo, a se isolar, é de suma importância a gente pegar e ficar em casa, tomar as medidas cabíveis, né, de fazer lavar as mãos sempre, quando sair usar máscara, né, não ficar fazendo aglomerações, isso daí é de suma importância para que a gente possa continuar com saúde, e aí, quando tudo normalizar, a gente voltar às nossas aulas lá de buenas, tá ligado? Então, a gente vai pegar e vai fazer essa aula da melhor forma possível, eu espero atender a necessidade de todo mundo de conseguir compreender essa bagaça que a geografia... Eu já tinha falado isso para a galera, que é uma matériazinha chata, mas quando você começa a aprender, o negócio flui, aí você acha que não é tão chato assim. Mas vamos lá. Vamos compartilhar minha tela aqui. Eu vou compartilhar minha tela, né? Ele vai compartilhar minha tela. Demora um tempo para poder compartilhar minha tela, né? Eu tô virando de lado, galera, porque geralmente o meu setup, o computador ele fica na minha frente, tá? Mas como a minha esposa ela tava trabalhando home office, aí eu não podia fazer ela tinha que trabalhar no computador e eu tinha que ficar aqui fazendo minhas outras coisas no outro monitor, certo? O que a gente vai falar é isso daí que está na tela de vocês. A gente vai falar do Brasil e a economia global. A gente vai falar sobre mercados internacionais. Galerinha, seguinte, a gente para poder começar a compreender essa bagaça, eu vou virar de lado que eu vou dar uma lida e aí eu vou explicando para vocês, tudo bem? Então é o seguinte, ó, ele está falando lá, para compreender a participação do Brasil no contexto internacional, na atual fase da globalização, é necessário reconhecer que, se por um lado a globalização traz vantagens de um mundo interconectado, com maior acesso a produtos, serviços, tecnologias de informação, por um outro lado, tem sido bastante criticada por aumentar as desigualdades sociais, o desemprego, o crime organizado e a degradação ambiental, entre outros fenômenos. Bom, primeiro, a gente precisa entender o que significa a tal da globalização, tá? Globalização, para a gente ficar um negócio bem relax, bem suave, é o seguinte, tá? Globalização, vou voltar aqui. A globalização nada mais é do que você ter a interconexão entre todos os países do mundo. Ou seja, é você ter, por exemplo, quando começou essa bagaça da globalização? Começou da seguinte maneira. A gente tinha, lá na época das grandes navegações, os portugueses eles começaram a navegar através das suas caravelas para buscar os seus produtos e vender na Europa. Essa ligação entre os países da Europa era um processo de interconexão. Só que essa interconexão, ela se ampliou, ela se expandiu. Por que ela se expandiu? Por causa que ela veio para a América. E aí você teve o acesso a outros países também. Então, você teve
o encurtamento das distâncias ele foi sendo feito através das tecnologias. Que tecnologias são essas? Primeiro veio as caravelas, foi uma tecnologia, porque o espaço físico entre Portugal e Brasil continua o mesmo. Está lá no mesmo lugar. Brasil está num canto, Portugal está no outro. Então, está no mesmo lugar. O que fez com que a distância se encurtasse? A tecnologia. É isso que a gente está utilizando aqui hoje. A gente está utilizando a tecnologia. E aí o que está acontecendo? Todo mundo está na sua casa, cada um está numa distância, só que a gente está ocupando o mesmo espaço, parecendo que a gente está no mesmo espaço. Então, a gente encurtou as distâncias. A tecnologia ela vai proporcionar isso. E a globalização ela vai fazer isso. Ela vai fazer com que você tenha a interconexão desses países. Como foi dito lá no PowerPoint, né? Ele está interconectado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que você tenha aí alguns serviços, alguns produtos, eles vão facilitar a vida das pessoas. A internet vai facilitar a vida das pessoas nesse momento de pandemia, porque você vai poder ter o acesso de uma pessoa a outra através do WhatsApp, através de uma videoconferência, através de uma videoligação, através do WhatsApp. Você vai ter lá também a possibilidade de comprar alguma coisa via internet, não vai precisar sair de casa. Então você vai ter uma série de coisas que vão ser feitas através dessa tecnologia e serviços vão ser disponibilizados para vocês também, graças a essa tecnologia, tá? Porém, como foi dito, você tem o lado bom e você tem o lado ruim. O lado ruim, como ele está falando ali, você tem o aumento das desigualdades sociais. É todo mundo que tem acesso a ter um computador bom ou um celular bom para que possa pegar e baixar o aplicativo e assistir a aula do CMSP ou assistir a aula do professor com essa napa enorme que ele tem aqui. Todo mundo, não é todo mundo que tem essa tecnologia. Então aí o que acontece? A gente vê que a desigualdade social ela não foi só colocada à prova, ela foi aumentada, ampliada. E essa falta de tecnologia fez com que você também tivesse o crime organizado também aumentado, porque aí essa tecnologia fez com que o crime organizado também pudesse estar interconectado, né? Olha só, eles também estão na era do high-tech. Alguns não, outros sim, tá? A degradação ambiental, então você consegue mapear através da tecnologia lugares para que você possa pegar e fazer o uso daquele território, como foi falado na aula de hoje lá no CMSP, foi falado sobre degradação, falando sobre concentração fundiária, que depois a gente vai falar sobre isso. Isso tudo foi conseguido através do quê? Isso foi conseguido através de tecnologia. Eles mapeiam através de uma imagem via satélite, eles conseguem visualizar aquilo ali e eles conseguem fazer uma degradação ambiental, começa a fazer o desmatamento para poder ter a terra para fazer as suas negociações comerciais, né? A agricultura agora também ela não é só para você fazer plantar comida, mas também matéria-prima para as empresas, certo? Tais fatores estão diretamente relacionados a disputas comerciais. Então, a tecnologia ela vai ser utilizada para que você possa fazer com que você tenha a compra e venda de mercadorias entre um e outro. Aqueles que têm mais tecnologia, aqueles que têm mais dinheiro, vão conseguir pegar e comprar as suas mercadorias. Aqueles que não tiverem não vão ter. Então você vai ter uma disputa comercial aí sendo feita, né? Aquelas empresas que tiverem mais tecnologicamente avançadas vão poder produzir os seus produtos com maior qualidade, menor custo, e aqueles que não tiverem tecnologia avançada vão fazer a produção da sua mercadoria com maior custo e menos tecnologia. Qual vai ser o saldo dessa bagaça? O saldo dessa bagaça vai ser a seguinte, vai ser que esse pessoal vai ter aqueles que produziram com mais tecnologia e menos custo vão poder lucrar mais. Aqueles que produziram com menos tecnologia e mais custo vão ter que cobrar mais e aí vão lucrar menos, tá? Então a gente tem essa situação. A imagem que está sendo mostrada aí para vocês, ela exemplifica muito bem isso, porque o norte
do nosso hemisfério, do nosso planeta Terra, como é feito a divisão socioeconômica do nosso país, o norte ele é considerado rico e o sul ele é considerado pobre. Então aí, como a gente pode ver, as vantagens vão ser muito maiores para aquele dos hemisférios norte, que é o hemisfério rico, e as desvantagens vai ser muito maior para aqueles que são do hemisfério sul. Ou seja, país rico é um país industrializado, país pobre é um país que não está industrializado, pode estar sendo industrializado, mas tem aqueles países que também não são industrializados, são agrícolas, vivem só da agricultura. Aí, o que a gente pode pegar e falar também dessa nossa globalização? A globalização, ela vai falar também de uma outra coisa chamada Mercosul. Vamos ver o que está falando no Mercosul ali. Ele está falando que, a partir da implantação do plano real, que é a moeda que nós temos hoje, a queda da inflação, a redução do déficit. O que é o déficit? Alguém sabe o que é o déficit? O déficit é o que você está devendo, o que você deve. Tá? Superávit é o que você acumulou. Tá? A redução do déficit, a abertura comercial, o setor informático mais liberal, as negociações da dívida, privatizações e o Tratado de Assunção que criou o Mercosul viabilizaram as condições necessárias para que o Brasil passasse a fazer parte mais efetivamente do mercado internacional. Ou seja, o que ele está querendo dizer aí? Que tudo o que aconteceu na questão de que nós tivemos uma grande queda na inflação, isso daí impacta nos preços. O déficit, caiu o déficit, ou seja, estamos devendo menos e estamos ganhando mais. Ok. Abriu-se as portas para o mercado internacional, ou seja, nós estamos vendendo e comprando de vários países do mundo. Tá? Empresas que eram estatais, elas foram vendidas, elas foram privatizadas. Então, você tem aí todas as condições necessárias para que você pudesse entrar no jogo do comércio internacional de uma maneira mais forte, mais sólida. Não estou dizendo que as privatizações é o caminho para que você possa ter um êxito na economia muito mais sólida, mas foi um caminho da economia liberal que fez com que isso fosse proporcionado. Tá? O Brasil é grande, ele tem uma grande produção, ela faz com que o Brasil possa ter bastante compradores, bastante clientes, e aí a gente pode ter bastante dinheiro, e esse dinheiro muitas vezes ele não fica aqui, esse dinheiro ele vai para fora. Por quê? Porque essas empresas não são do Brasil, essas empresas são de fora. Bom, o Brasil saiu de uma balança deficitária. Foi o que eu falei. O Brasil ele não está mais numa condição de país tão devedor. Está agora numa condição moderada. Passando a ter superávites constantes e aumentando investimentos estrangeiros. O volume de transações comercial cresceu significativamente, né? Aumentando os incentivos em pesquisa e as novas tecnologias com produtos melhorados pela demanda do mercado. Aí a gente tem uma imagem de vários representantes do Mercosul, né? Vários presidentes de repúblicas ali que estavam sentados conversando sobre as suas negociações comerciais entre os países, né? O Mercosul ele é um bloco econômico que foi criado com o intuito de diminuir os valores do protecionismo que existia. O que é o protecionismo? Um mecanismo que é utilizado para você proteger a economia de um país. Como? O Brasil ele produz lá eu vou pegar aqui um grão que é o trigo. O Brasil produz trigo. Só que aí vai ter um país, por exemplo, a Argentina está produzindo trigo também. E aí a Argentina ela tem uma tecnologia mais avançada do que o Brasil na produção de trigo. Ela vai conseguir produzir mais gastando menos.
e com uma melhor qualidade. O Brasil vai produzir menos, gastando mais. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que o valor do trigo brasileiro vai subir e o valor do trigo argentino desce. Com isso, o que vai acontecer? A gente vai ter uma disputa que vai estar desequilibrada. O protecionismo ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que equilibre essa disputa. O que ele vai fazer? O Brasil vai colocar um valor, ou seja, imposto, no trigo argentino para poder equiparar o valor do trigo brasileiro. Isso daí é uma forma de você proteger a economia de um país. Pois bem, dessa maneira você vai fazer com que você equilibre a economia. Mas no caso do Mercosul, vários países ali, eles vão fazer alguns acordos. Que acordos eles vão fazer? Eles vão fazer o seguinte acordo. Eles vão tirar esse imposto. Esse imposto tirado, o que ele vai fazer? Ele vai beneficiar um país, um determinado setor, e o outro, ele vai beneficiar o país num outro setor, fazendo com que ambos esses países comecem a vender e comprar as suas mercadorias entre si e não precise comprar de outros países. Tá? Então, o Mercosul ele vai ser dessa forma. Ou ele tira o imposto, ou ele reduz o imposto. É uma forma de você fazer com que você tenha equilibrar a economia e os países se ajudarem vendendo e comprando as suas mercadorias. Tá? Como foi falado, globalização, essa imagem mostra muito o que significa globalização, né? Os vários países, os vários lugares do mundo estão interconectados e essa palavra globalização, ela foi criada lá por volta de 1980. Né? Muitos de vocês não eram nem nascidos, eu era uma criança nesse momento. Dá aquela pausa para beber água, que senão não aguento. Né? Para descrever o processo de intensificação da integração econômica e política internacional, marcado pelo avanço do sistema de transporte e comunicação. Por ser caracterizado por um fenômeno de caráter mundial, muitos autores preferem utilizar o termo mundialização. Tá? Mundialização. Ou seja, o que vai acontecer? Alguns países vão dizer assim, olha, seguinte, eu não gosto desse termo globalização. Por quê? Por causa que esse termo aí fala que todo mundo está interconectado. Mas só que tem país que não está interconectado. E vai ter outro país que vai falar, não, então, já que a gente não vai mais usar, a gente vai usar globalização. O outro fala assim, não, então eu não vou usar globalização, eu vou usar o quê? Mundialização. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tá? É preciso lembrar, porém, que apesar de ser um conceito recentemente elaborado, as suas ocorrências é antiga. A maioria dos cientistas sociais datam o seu início no século XV, as grandes navegações, e o início do século XVI, quando os europeus começaram a expansão do processo da colônia marítima. Ou seja, a partir do momento que você tem lá o descobrimento do Brasil, o descobrimento da América, o descobrimento, por exemplo, dos outros países da África, o descobrimento do novíssimo mundo, que é a Austrália. Então aí você já tem a globalização. Então a gente tem esses dois momentos. As grandes navegações e a época dos descobrimentos. Tá? Com isso, é possível perceber que a globalização não é um fato repentino e consolidado, mas um processo de integração gradativa que está constantemente se expandindo graças à tecnologia. A tecnologia ela é a grande proporcionadora dessa situação da globalização. Tá? Aí tem uma outra imagem que eu acho muito interessante, que é você tem uma raiz, essa raiz ela tá toda ela fincada nos 5 continentes do planeta, né? Então tá justamente aonde? Tá na América, tá na África, tá na Europa, tá na Ásia e tá na Oceania, né? Mas quem que tá fincado nessas áreas?
as grandes corporações, né? As grandes corporações, ou seja, você tem lá a Shell, McDonald's, Mitsubishi, Kodak, você tem a IBM, a Nike, e assim sucessivamente. Ou seja, as grandes corporações, as grandes empresas, elas estão espalhadas pelo mundo inteiro, tá? Muitos dos autores aí utilizam o termo aldeia global. Por quê? Porque lembra quando a gente fala sobre a aldeia indígena? A gente tem lá o pajé e você tem todas as pessoas em volta do pajé. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Tá? Você tem as grandes corporações e essas grandes corporações elas estão espalhadas em vários lugares do mundo. É como se fosse um polvo. Você tem a cabeça do polvo e você tem os tentáculos. Né? Os tentáculos estão espalhados por todos os países do mundo. Tá? Os tentáculos, no caso, cada tentáculo é uma empresa. Tudo bem? Pois ela não se limita aos planos políticos e econômicos ocorrendo também no âmbito da cultura. Mais uma vez a gente percebe que não é só empresa, mas também culturalmente. A gente tem a cultura brasileira e essa cultura brasileira ela também recebe outros tipos de cultura, influências de outras culturas. Por exemplo, você tem a cultura americana, né? Você tem a cultura americana, a música americana ela é muito presente no nosso país. Né? Se você pegar de 10 rádios que estão aqui no nosso país, de 10 rádios, eu acredito que uma ou duas vão tocar só música popular brasileira. O resto vai tocar música de todos os gêneros e também vai tocar música estrangeira, tá? Os animes japoneses, os filmes de Hollywood, por exemplo, são assistidos em todo o mundo. Né? Nessa época de pandemia, a gente está tendo acesso aí agora dos canais livres, quem tem canal a cabo, né? Quem tem TV a cabo, está podendo usufruir de vários canais fechados que eles abriram por conta da pandemia. Tá? Assim, muito se fala em uma padronização cultural, que eu não acredito que aconteça. No entanto, há quem conteste essas teses, tá? Dizendo que o regionalismo também se amplia, promovendo o aumento da heterogeneidade cultural. Outros chegam a afirmar que ocorre, na verdade, uma hegemonização cultural, em que os costumes dominantes se impõem sobre os demais. Eu acredito que é o seguinte, tá? Só para poder pontuar essa questão. A gente sofre influência dessas outras culturas, mas a gente não perdeu a nossa essência. Por quê? Por causa que dentro, por exemplo, da sociologia, quando a gente fala sobre... a gente tem um conceito que a gente chama de assimilação e você tem um conceito chamado aculturação. Nós sofremos aculturação. Tá? Desde a época lá dos portugueses, os portugueses vieram, ensinaram a língua deles para nós, ensinaram a religião deles para nós, e os índios, os negros, né, eles receberam isso, mas eles mantiveram também um pouco da sua cultura, né? A capoeira tá aí, né? Você tem lá a dança da chuva, né? O pessoal, né? Falando aqui, mas um exemplo, tá? Mas você tem a cultura indígena, né? O cultivo da mandioca é um cultivo indígena, é uma cultura indígena, né? Que foi proporcionada a nós. Né? A nossa língua portuguesa ela sofreu um processo de aculturação, misturou o indígena do Tupi-Guarani, misturou também o português, misturou um pouco com algumas palavras africanas, misturou também com o italiano, e assim virou a nossa língua, que é riquíssima. Se fosse a assimilação, o que aconteceria? Toda a cultura portuguesa que tivesse colocada aqui no Brasil faria com que a cultura africana, a cultura indígena, ela sumisse do mapa e ela seria colocada como a cultura master, né? A cultura mais importante, e as outras seriam substituídas e sumiriam do mapa, como aconteceu, por exemplo, com os egípcios. Eles tinham o costume de mumificar as pessoas, eles tinham o costume
de criar pirâmides para colocar os seus faraós. Não existe mais faraó no Egito, não existe mais construção de pirâmides e não se mumifica mais as pessoas, tá? Então a gente tem essa situação. Para se ter uma ideia dos avanços tecnológicos e do aumento da velocidade nas trocas de informações, podemos comparar as notícias das mortes de duas personalidades mundiais conhecidas. Ele faz um exemplo aí bem interessante. Por exemplo, em 1865, Abraham Lincoln, primeiro presidente dos Estados Unidos, faleceu. A notícia chegou na Europa 13 dias depois, tá? Então, morreu num dia, demorou 13 dias para chegar, né, na Europa. A gente poderia dizer que foi um certo delay, né? Mas não era isso. Não é delay. É porque a mensagem ela foi enviada de barco. Então demorou 13 dias para chegar na Europa. Né? Em 2009, a morte de Michael Jackson estava sendo divulgada em tempo real, ou real time. Foi divulgada em tempo real naquele momento. Morreu, já saiu nos noticiários, todo mundo ficou sabendo na mesma hora. Então a gente pode ver a diferença de tempo que a globalização ela proporciona, tá? Naquela época do Abraham Lincoln, a globalização não estava tão avançada, demorou 13 dias, né? Já com a morte do Michael Jackson, foi real time, foi no tempo real, tá? Um geógrafo e economista chamado David Harvey, em sua obra A Condição Pós-Moderna, utiliza-se de um conceito específico para se referir ao aumento da velocidade nas trocas comerciais e de informações. A compressão espaço-tempo. O que ele está falando aí, o termo que ele está utilizando é compressão, se diminuiu. É a ideia que a gente fala assim, dá a impressão que a Terra diminuiu, a Terra encolheu. Mas não foi que a Terra encolheu, diminuiu o tempo. Então, o tempo e o espaço, eles foram diminuídos por conta do tempo, tá? Isso porque com os avanços dos meios de transporte, avião, né? O avião, as pessoas podem ir de um lugar para o outro. Para você pegar e sair dos Estados Unidos para a Europa de barco demorava 13 dias. Hoje você demora algumas horas para chegar nos Estados Unidos. Isso porque os avanços nos meios de transporte, as grandes distâncias, deixaram ou estão deixando de ser obstáculo. Ao mesmo tempo, os avanços nos meios de comunicação também encurtaram o tempo, como nos vários dias ou semanas para serem noticiados. Hoje é conhecido pelo mundo todo em pouquíssimos segundos. Né? Como a gente está fazendo isso daqui agora. Vocês estão tendo aula em tempo real. Vocês estão me vendo em tempo real da casa de vocês. A distância é muito grande, né? Mas encurtou-se por conta da tecnologia. Ok? Alguém tem alguma dúvida aí? Eu sou meio surdo de um ouvido, eu não escuto desse ouvido, então eu preciso ouvir desse ouvido aqui. Alguém tem alguma dúvida? Entenderam, não entenderam? E aí, o que vocês me falam? Tá suave, professor, tá suave. Suave. Então, beleza, tá? Gente, eu vou disponibilizar no Google Classroom, lá da sala de vocês, tanto esse vídeo, quanto também exercícios que eu vou passar para vocês lá, tá? O vídeo colocando essas informações para vocês, como por exemplo isso que eu estou falando agora, eu vou tirar do vídeo porque eu não parei a gravação, tá bom? Mas eu vou estar disponibilizando isso para vocês no Classroom e também vou disponibilizar um texto falando sobre essa situação, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês me chamem, tanto no WhatsApp quanto também lá no Classroom, tá beleza? Então, galera, se todo mundo entendeu, se todo mundo pegou e aprendeu direitinho aí, depois de todos os recados aí que foram dados aí para vocês, então gostaria de agradecer vocês aí por mais essa aula,
Fiquem com Deus e vou estar disponibilizando nos canais onde que eu falei para vocês e também vou tentar colocar aí no YouTube, caso vocês não tenham acesso ao o Google Drive ou então não consigam ver lá no Google Classroom, tá bom? Fiquem com Deus, até mais e